Diz assim, quem achou, diga amém? Amém. Melhorou. Quando chegou o 7º mês, está dando microfonia. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo reuniu-se como um só homem em Jerusalém. Daí continuou. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir um altar a Deus, altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem um holocausto, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham os povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base, e nele sacrificaram um holocausto ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com o número determinado de holocaustos prescrito para cada dia. Amém? Agora vamos para o 4. Capítulo 4. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adão, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e o atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, reis da Pérsia. Oremos. Espírito Santo de Deus, nós queremos nesse momento, Pai, ó Deus, pedir a Tua graça, pedir a Tua presença, que o Senhor ministre sobre nossas vidas. Queremos, Senhor amado, não pedir perdão somente, mas confessar os nossos pecados, Senhor, porque a Tua palavra diz que aqueles que confessam o pecado, Senhor, ó Deus, eles são lançados, Deus amado, ó Deus, no mar, vamos dizer assim, do esquecimento, ainda que a Tua palavra não diga isso. Ó Deus, mas o Senhor esquece. Por isso, pecados confessados em vida são esquecidos na eternidade. Pecados não confessados na vida são relembrados na eternidade. Por isso, Deus, nós te glorificamos, porque o teu servo e a tua serva devem viver confessando os seus pecados. E a tua palavra diz: se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te purificar de todo o pecado. Por isso te louvamos, porque o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. Queremos te pedir, Pai, que para a Tua glória o Senhor ministre em nosso meio, que o Senhor fale aos nossos corações. Eu não conheço, Pai querido, o que ocorreu, ó Deus, há 2 horas atrás na vida de cada um, mas o Senhor sabe. E se entrou aqui, Deus, o Senhor quer falar, o Senhor quer ministrar. Deus, que a nossa oração seja: fala comigo. Que a nossa oração seja: Senhor, ministra na minha alma, porque Deus, é a Tua palavra que nos põe de pé. É a Tua palavra, Senhor amado, que esmiuça, Senhor amado, a penha, a rocha, ó Deus, solidificada. É ela que quebra, é ela que prescruta a nossa alma, é ela que divide juntas e medulas. Senhor, nós te pedimos, faz isso, Senhor, nessa noite. Não por mim, Senhor amado, porque eu não sou nada, mas pela Tua graça para o Teu povo, porque nós existimos para abençoá-los. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O tema é reconstrução, uma expressão da graça de Deus. Amém? Quem já teve que reconstruir aqui alguma coisa na vida, depois de perder e ter começado do zero? Se você conseguiu, e se você está tendo essa possibilidade, é graça de Deus. Porque há pessoas que, num momento fatídico da vida, perdem e não tem mais como reconstruir. Muitas vezes perde a vida, muitas vezes perde a saúde, muitas vezes perde tantas outras coisas, esperança, né? Então, a própria capacidade, possibilidade de você reconstruir algo na sua vida é a expressão da graça do Senhor. Amém? Bem, o contexto todo aqui é que o povo estava retornando, né? Esse momento aqui é pós-exílio. Eles já haviam saído lá da Babilônia, estão retornando para a terra. E se vocês lerem o Salmo 126,
ele vai estar ali narrando que eles encontram aquele local totalmente caótico, destruído, né? Eles choram, eles ficam desesperados. Salmo 126 vai estar narrando esse contexto aí. E eles então retornam, né? A primeira leva vem, 537, com Zorobabel, que é o primeiro líder. Se você for do capítulo 1 ao 7, né, vai estar falando sobre esse ministério de Zorobabel. No 7 entra Esdras. E assim vai. Depois Neemias vem para reconstruir o muro e tal. Mas dentro desse contexto que nos serve aqui, existem dois profetas que estão fortalecendo ele. Quem são esses dois profetas pós-exílio? Ageu e Zacarias. Então quando você for ler lá os profetas menores, não são menores que anãos não, tá? Anões não. Eram menores porque são escritos menores, tá? Então quando você for ler os profetas menores, eles estão dentro desse contexto aqui do pós-exílio, do retorno deles. Tá? Então, os profetas ali eles estão incutidos, eles estão incluídos ali dentro de algum momento histórico de Israel. E é necessário você sintonizar os profetas dentro do momento histórico específico. E esse momento histórico específico de Ageu e Zacarias é esse momento aqui, né? Momento de retorno. Ele vai falar lá do saquetel furado, né? Que todo mundo estava reconstruindo a casa. Quando você começa a fazer obra na tua casa, tudo quebrado, você começa a fazer, você esquece da igreja até hoje, não é verdade? Hein? Só fazer uma reforma em casa, ou vai construir alguma coisa para não esquecer da obra de Deus. Isso faz parte. E eles estão retornando lá do exílio, cada um construindo a sua casa, porque tem que construir, tem que reformar, tem que fazer, né? Então Jeremias falou que eles iriam retornar, você lembra disso? Ele até compra um campo, né? Para provar essa promessa do Senhor, que era a fidelidade. Quando ele retorna e começa, esse pedacinho era meu, você lembra? Não, esse aqui é meu. Pô, daqui a parede, vamos fazer aqui um bolsozinho e tal, e vamos reconstruir a casa. Esquece o templo do Senhor. Isso até hoje acontece. E aí, meus irmãos, Deus vai lá, usa Ageu para exortá-los e tal. Mas dentro desse contexto todo, uma coisa que fica assim bem clara para cada um de nós é que reconstrução existe, muitas vezes é um misto de tristeza e de dor, de alegria, né? Exige trabalho, exige esforço, exige perseverança. Nenhuma reconstrução se faz sem esse tipo de material: perseverança, paciência, determinação, misto de alegria, misto de tristeza. Toda reconstrução na nossa vida é assim, né? E quais foram, ou quais são os confrontos que Zorobabel e o povo enfrentaram nessa construção? Primeiro, meus irmãos, Zorobabel é confrontado primeiramente pela situação real de Jerusalém. É o contexto do Salmo 126, né? Depois vai falar aquele que vai, né, semeando, chorando, colherá com alegria, né? Aquela coisa toda de você ver tudo desmoronado. Quando uma coisa se destrói na tua vida, quando algo se deteriora, poxa, você para ganhar força para começar é terrível. Não sei se vocês já perderam uma empresa aqui, não sei se a sua empresa que você tanto investiu já faliu, não sei se um casamento que tanto você se deu, tanto você se negou, no final a sensação é: para que eu fiz isso tudo? Para que me neguei tanto? Para que investi tanto? Passou, né? Às vezes é um relacionamento, às vezes é um emprego que você se deu tanto naquele emprego, é o primeiro a chegar e o último a sair, bastou uma outra pessoa chegar, um contato do patrão para tirar você e entrar outro, né? Essas situações, você está pensando que são fáceis? Não são. Tentar novamente é muito difícil. Uma pessoa que ficou presa 2, 3 anos, ela vem para a rua, agora para recomeçar é muito difícil. Ganha força, ganha credibilidade de novo. Às vezes você é um grande empresário, perdeu a credibilidade. Um pequeno empresário perde a credibilidade. Porque quando começa a vir as contas, começa a vir uma série de coisas que você não está honrando, você perde o crédito. Você pode ter pago tudo certinho, mas quando você deve, você perde todos os créditos. É impressionante, você fica queimado na praça. E não, como ganhar força para recomeçar? Como ganhar força novamente para reconstruir um novo relacionamento? E quando nós somos traídos, quando nós somos, quando perdemos, vamos dizer assim, nós muitas vezes passamos a não confiar mais nas pessoas.
passamos a não confiar mais, passamos a não apostar mais tanto, passamos a ficar na retaguarda, passamos a ir mais devagar. Não é assim? Já colocamos 50% de possibilidade de dar certo, 50% de dar errado, já ficamos mais desconfiados. Se é um relacionamento, então, você já fica assim com a sobrancelha o tempo todo levantada, você vai me dar uma pernada, né? Se é a igreja, a mesma coisa. Quantas igrejas se dividem aí, né? Aí o pastor depois não quer dar o púlpito para ninguém pregar, porque dá o púlpito, a pessoa prega, daqui a pouco está arrastando um monte de gente. Não é assim? E tantas são as situações que você vive, que você presencia, que como ganha ânimo depois? Tudo que você vai demais, que você investe demais, quando há uma decepção, você perde a força. Não tem como começar. Você fica os quatro pneus arriados. Não é verdade? E todo mundo fica do teu lado. Por quê? Olha, é vitória, é isso, e tu não consegue. E esse povo aqui, eles estão chorando, eles estão tristes, eles estão abatidos. Tanto é que depois que o templo é reconstruído, há um misto de alegria, um misto de... O pessoal da antiga que conheceu o primeiro templo choram. E o pessoal, o povo que não tinha nada, aí fica aquele burburinho ali, um chorando, o outro rindo, um chorando. Por quê? Quando a gente, muitas vezes, para começar do zero, começar com uma coisa pequena, depois de você ter uma grande, é difícil. Não é isso? Por isso que não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Mas é difícil. Você que tinha um restaurante enorme, agora tem que vender cachorro-quente na rua, uma barraquinha que vai para lá e para cá, é difícil. Você que tinha uma loja, vendia tudo, agora você tem que pegar sacola e vender de porta em porta. Recomeço é muita determinação, muita tristeza, muita desconfiança, muita dúvida, muito pé no freio. E eles estão vivendo esse momento aqui, né? Então a primeira coisa que eles vão se confrontar como barreira são é a própria realidade. É verdade ou não é? A realidade se torna uma barreira para a gente. Você desconfia, você não aposta, você fica com medo, você fica na retranca. Uma série de fatores. É igual o cara que não machuca o joelho, ele nunca mais estoura com ninguém no jogo. O cara dele, né? Não é assim, Davi? O cara mexe, olha. Aí o pessoal está amarelando, mas gato escaldado tem medo de água. Não é verdade? Gato escaldado tem medo de água. Segunda, barreira que eles enfrentam. Zorobabel é confrontado pelos opositores que surgem. Olha comigo o capítulo 4, no versículo 1 a 3. Vamos lá. No versículo 3 diz assim: contudo, Zorobabel, Jesus e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Amém? Uma coisa que você precisa observar aqui é que os opositores aqui são os samaritanos, né? Você lembra dos samaritanos? Hein? Jesus já falava com a mulher samaritana lá. Você lembra que o judeu não se dava com o pessoal samaritano? Por quê? Porque a política do rei da Síria era pegar, por exemplo, o Messias é da América do Sul, né? Dos Estados Unidos. O Natan é da Venezuela, é antigo, né? Quem mais aqui? O Jorge de Cuba, né? Pastora Mônica da Europa, um país lá da Europa, né? Vamos colocar na Suécia. E vai assim, Alda da Rússia, ama a Rússia, né, cara? Então o que acontece? Eu invado a Rússia, pego lá os lourinhos, coloco no Cuba, né? Aí pego o pessoal de Cuba, coloco na Venezuela. Não vai ficar muito parecido, né? Fecha muito. O pessoal daí da esquerda. Então aí pega ali e coloca lá na América. Daí vai assim. A política de Assírio era assim.
eles tiravam a sua, porque quando você sai da tua nação, tu fica fraco, você perde as suas raízes, você fica vulnerável. Era uma política maligna, né? Já a Pérsia não. Qual era a política deles? Era pegar, investir ali, olha, volta para a tua terra, coloca novamente lá, reconstrói tudo que a gente destruiu, faz tudo de novo, entendeu? A gente vai explorar petróleo lá, a gente vai ganhar um petróleo de vocês vão abrir os portos para a gente negociar, mas vocês vão voltar para a sua terra, vocês vão ficar na terra de vocês, né? Vou ficar com Hong Kong até 91, né? Depois vocês negociam. Você negocia novamente com a gente, está tudo certo. Era uma política, vamos dizer assim, né, de interesse, mas o pessoal estava lá, mas aceitava, estava na sua terra. Havia uma possibilidade de se remanejar e lutar. Então, esses samaritanos estão ali em Israel, é trazido de Israel de várias províncias, vamos chamar assim, de vários países. Estão ali, cada um adora o seu Deus, Paulo, cada um faz o seu deusinho, mas está tendo problema porque os leões estão querendo comer eles, e eles interpretam isso como Deus estivesse castigando eles. E aí eles pedem lá ao rei, como a gente vai fazer para aprender a adorar adorar Deus dessa terra, porque era um Deus, como chama o Peter Wagner, né? Potestades locais, né? Então ele tem que aprender a adorar esse Deus aqui na terra. Aí eles enviam lá um sacerdote qualquer, ensina como adorar. E aí o que acontece? Eles adoram a Deus, mas adoram também os seus ídolos particulares. Inclusive ficam aí, continuam sacrificando crianças, um certo povo. E aí esse povo que adora a Deus, é o pessoal de cima do muro, né? Adora a Deus e adora outros deuses. O que acontece? Eles querem construir lá tudo, o templo. Aí eles não permitem isso. Nós somos povo de Deus. Não permitiremos que vocês venham construir com a gente. Quando chega lá em Jesus, no João capítulo 4, Jesus vai lá falar com a mulher samaritana. Jesus rompe esse preconceito. Jesus rompe essa barreira. Porque eles tinham lá um altar deles. Por isso que a menina pergunta, onde a gente vai adorar? Em Gerazim ou Jerusalém? Eles tinham um altar feito para eles. Ele diz, olha, em mim, que sou Deus encarnado, acabou esse negócio. Porque os verdadeiros adoradores, eles não vão adorar em Gerazim ou em Jerusalém. Não existe mais esse negócio de escolher um monte para adorar. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. No banheiro, na cozinha, fazendo comida, em qualquer lugar. Amém? Amém? Então ele acaba com esse negócio de um local específico para adoração. Porque Deus habitaria agora no coração, na alma, na essência, não mais em templos feitos por mãos. Amor mesmo. Então vamos lá. Enquanto eu não... Segundo, eles fazem de tudo para frustrar a reconstrução. Olha lá. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem seu plano. E fizeram isso durante o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Quer coisa pior para se desanimar do que ter alguém do teu lado dizendo que não vai dar certo? Hein? Não vai dar certo não. Meu irmão, olha, sinceramente, eu creio na realidade, realismo. Você tem que chegar de modo, as possibilidades de dar certo são essas, a possibilidade de dar errado é essa, mas está na mão do Senhor e tal. Agora alguém chega para você nem tentou ainda, dá certo não. Esse negócio aí, ó, vai afundar. A igreja, quando a gente começou a implantar lá na área, que tinha de boca do inferno, não monta esse negócio não, igreja, ó, dá certo não, perrengue é isso, é aquilo, e eu ali focado naquilo que Deus tinha falado comigo. E estamos aqui há 13 anos. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Imagina se tivesse ouvido ele lá. Porque quem não faz nada não quer subir o primeiro degrau. E se subir o primeiro degrau, não quer passar do segundo, quer ficar na zona de conforto. Está com a zona de conforto, não precisa de sacrifício, não é nada. Deixa a vida te levar, vai assim mesmo. Mudanças requerem decisões, requerem direção de Deus e determinação. Amém? Amém. Então, eles
Eles são aqui embarreirados pelas palavras, pelas algum tipo de desânimo lançado sobre eles. E muitas vezes você é assim. Quantas pessoas aqui, irmãos, chegaram aqui, não tinham a quarta série, tinham a quinta série, e ouviram uma palavra de estímulo, uma palavra de ânimo, uma palavra de vai, e hoje, graças a Deus, tem o seu canudo universitário na mão. Glória a Deus. Quantos aqui não tivemos quantos aqui não tiveram essa motivação? Quantos? Brutus era filho adotivo, né? De César. E ele também ajudou a matar ele. Por isso que ele falou, até todos. Então, irmãos, é César? Nero, exatamente. Nero não. Nero. César. Depois a gente debate. Então, irmãos, Cronos. Então, irmãos, nós muitas das vezes somos abalados por esse tipo de desânimo. Na igreja você monta a Regina, né? A Regina, eu gosto da Regina nessa parte. Ela monta o bazar do não, vai dar uma velha, não sei que tá bombando. Todo mundo compra. Até o Felipe hoje veio arrumado. Né? Então você andar do lado, olha, cuidado com pessoas que não conhecem Deus. Porque quem não conhece Deus não conhece o sobrenatural. Amém? Amém? Quem não conhece Deus não conhece o sobrenatural. No sentido de que Deus transforma situações difíceis em bênçãos. Amém? Às vezes você está tentando reconstruir, você está tentando fazer e nada. Olha, não acontece nada, você não sabe mais o que fazer. E é esse momento que a tua fé entra em ação. É nesse momento que você está tentando de tudo. Está tudo quebrado na tua frente, você vai falar assim, mas eu confio em ti. Eu sei que tu falou comigo. Você acha que Ciro mandou o povo voltar, bancou aquilo tudo de qualquer maneira? Irmãos, 200 anos antes, está em Isaías 43, se eu não me engano, 28, quem achar aí pode ler. Isaías 43, 28, por ali. Onde está profetizando que viria um que libertaria Israel. E essa profecia tinha 200 anos antes de Ciro nascer. Tanto é que se você ler o texto, ele vai dizer, né? Deus mandou eu construir, Deus mandou eu reconstruir Israel. Onde ele descobriu isso? Em Isaías. Mas pastor, peraí, como é que pode? Isso aí foi escrito, irmão, não foi. Sabe por quê? Os rolos de Qumran descobertos, né, na Palestina, o próprio Qumran, eles acharam o rolo de Isaías de 200 anos antes. Então não foi depois que fizeram, foi antes. Porque foi encontrado. E Deus falando, ó, virá o nome dele vai ser Ciro, e ele vai ser o libertador de Israel. O reconstrutor de Israel. Então, ele não estava fundamentado na própria vontade dele. Havia uma profecia que ele seria esse cara que iria reconstruir. Por que eu tiro disso, irmão? Porque Deus conhece cada situação que eu e você vivemos. Amém? Amém. Meu irmão, se você ficar olhando para o natural, se você ficar olhando para a tua situação e achar que é imutável, para que tu serve a Deus? Aleluia. Para a salvação eterna, louvado seja o nome do Senhor, também quero nisso. Mas o meu Deus disse que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos, e não somente quando eu fosse entrar nas mansões celestiais. Para que então que Ele está todos os dias até a consumação do século comigo? Para quê? Ele poderia ficar lá no último dia, me encontraria e me levaria. Mas Ele disse que estaria comigo todos os dias até a consumação do século, porque Ele quer ser meu amigo. Ele quer ser aquele que anda comigo, aquele que sabe tem a última palavra, aquele que eu sinto a minha vontade a dele. Glória a Deus. É isso, ele quer relacionamento. Hoje eu estava falando com o Iorra, se for para almoçar eu agradeço a Deus, isso não é ritual, isso não é... Não, porque eu não posso perder uma oportunidade de falar com meu Deus. Seja em pensamento, seja no almoço, seja na janta, lá em casa chega as compras, nós oramos agradecendo o Senhor pelas compras. Tem gente que faz as compras e não agradece o Senhor por aquilo que você está comendo. Tudo é graça do Senhor. Amém. Nós vivemos por Ele, por meio dEle, nele nos movemos. Tudo foi criado para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Nós somos para louvor e glória do Senhor. Nós vivemos para isso. 44, 28, não é isso? O texto acha 44, 28. Olha o que ele diz ali, se ele puder achar. 44, 28. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém, que será edificada e no tempo será fundada. Amém? Quando foi escrito Isaías? 700 anos antes de Cristo. Quando Ciro foi levantado? 537, a primeira leva. 537. Olha só, 700, foi passando o tempo, chegou 537. Deus havia usado Isaías para profetizar em 700 antes de Cristo. Em 537, Ciro nasce e ele é o cara que vai levar o povo e reconstruir a cidade para bancar. Sabe o que é isso? Deus conhece nossa vida. Amém. Deus está no controle. Deus deixa isso. Você pode fazer um monte de besteira na sua vida. Você pode errar, um monte disso faz parte. Mas os planos de Deus quanto a você não serão frustrados. Porque Ele conduz. Assim como o rio é o nosso coração na mão do Senhor. Ele leva para onde quer. Ele faz, Ele convence, Ele guia, Ele mostra, Ele diz. Às vezes você não está vendo, mas Deus está conduzindo você. Glória a Deus. Amém? Bem sei que tudo pode. Jó 42. Bem sei que tudo pode. E que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Já pensou em Deus que se frustra? Pô, marquei um negócio para Regina. Pô, tô errado. Caramba. Isso não quer dizer que Deus tira a tua responsabilidade, não. Deus deixa a tua responsabilidade. Mas se Ele tem um plano na tua vida, como um rio, Ele vai conduzir. Amém. Jó não fez a vontade dele? Vai fazer. Então, irmãos, muitas das vezes nós olhamos para essa situação e a gente quer reconstruir, mas encontramos a barreira da própria circunstância. Oh, nada está parecendo, está acontecendo. Estou indo à igreja domingo, parece que não acontece nada, não é verdade? Irmão, Deus está trabalhando. A palavra do Senhor diz que Ele trabalha para aqueles que nele. Você está esperando no Senhor? Amém. Então o Senhor vai trabalhar. O Senhor não se cansa. Eu também estou esperando no Senhor. Acho que cada um de vocês aqui está esperando no Senhor. Não importa, meu irmão, dói, a dor vem, as perdas são sentidas. Mas eu tenho que crer que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Glória a Deus. E se você ama a Deus, isso está cooperando. Você sabe quando eu passei a ficar apaixonado por Deus? Perdi minha mãe, perdi a namorada e perdi meu emprego. 3 em 1. Logo eu sou beijo. Pá. Mas naquele momento eu encontrei Deus. Glória a Deus. Eu fiquei apaixonado por Ele. Será que se eu não tivesse perdido em encontrar Deus, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? O que adianta eu ter tudo e não conhecer meu Deus? A gente faz tanto funeral, gente, que vazio é a vida. Aquela pessoa toda prepotente, toda arrogante, cheia de não sei quem, chega lá naquele caixão, precisa que eu leve. Às vezes o braço até doendo, a mão tem que levar. Tem um pessoal que não faz dieta, na mata que leva aquele negócio. Pensa pra pulsa, pode sair do fundo. Né? Bom quando a gente baixinho, magrinho, a benção, tirava até com o dedo. Mas tem um, meu irmão. Há pouco tempo eu fiz um, meu irmão, o cara era muito grande. Os poveiros nem para descer com aquela corda conseguia. Então vocês pensam, não devo nada a ninguém. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas depois que vai descer, gente. Corta não, caramba. Vamos lá. Então, irmão, a futilidade da vida. Olha ali, cheio de marra, nariz empinado, né? Aqueles lábios secos, aquele algodão que assim, né? No ouvido, né? Cheio de marra. Fica mais um dia, ninguém aguenta ficar nem para velar. Tem uns que vão até com a boca assim, ó. Queridos, você nem por que falei isso? Deus sabe.
Mas irmão, a vida é assim. A vida é assim. Se a gente se conscientizasse disso, irmão, a gente já dava valor mais do que a gente tem, a gente já dava valor mais. Mas não, a gente seguiu em 5 sentidos. Meu irmão, não importa. Deus é o Deus que entra com providência em qualquer situação. Estou contigo todos os dias até a consumação do século. Se chegar a hora de você partir também, você vai partir. E acabou. Mas se não chegar a hora de você partir, Ele está contigo nessa peleja. Se você estiver certo nessa situação, Ele vai te dar vitória. Ele vai saber. E se você estiver errado nessa situação, Ele vai te ensinar e te mostrar que você está errado. Porque até na perda é vitória do Senhor quando a gente está nele. Portas que se fecham são iguais a que se abrem, se abertam ou fechadas por Deus. Porque tem muita gente que tem que ter porta fechada mesmo, irmão. Durante um tempo, para demonstrar arrogância, prepotência, para demonstrar muitas vezes que não somos nada, para muitas vezes gerar dentro da gente a dependência dele, porque tem muita gente que gosta de fazer as coisas do seu próprio braço. Deus trabalha em todas as áreas. Você sabe o que eu disse no final? Como o salmista disse, foi bom eu passar pela tribulação, porque foi eu quando eu te conheci, Senhor. Márcio hoje estava falando comigo, um cara no táxi, e o pessoal falando assim, e olha, o pai de santo lá, ele dá de vara seca em cima do pessoal. Ele levou o pessoal para o terreiro, o taxista vai para tudo que é lado, né? Ele levou o pessoal para o terreiro, e o pessoal lá atrás comentando, estava com medo do pai de santo, ele dá de vara. Dá de vara no Espírito Santo quando desobedece. Eu falei assim, engraçado, né? Nosso amor, nosso Deus nos atrai, nosso Deus nos ama, nosso Deus é misericordioso com a gente. Mas eles são fiéis, são fiéis porque estão com medo. Deus não trabalha com a gente na base do medo, é do amor. Se Deus quisesse medo, Ele aparecia aqui, olha. É amor, é atração, é entendimento. Amar Deus de todo o teu coração? Lá não tem entendimento, lá é medo, é coerção, né? Não, Deus nos atrai com amor. Com amor eterno eu te atraio. Então, queridos, o que eu queria deixar para você é isso, que você vai enfrentar dificuldades, que você vai encontrar obstáculos, mas no final o templo vai ser construído. Amém? A segunda coisa, cuidado com o que você anda. Cuidado com aqueles que você dá ouvido, porque o diabo vai usar aqueles que estiverem mais próximos de você para te desestimular, para te jogar na lona, para fazer você duvidar de tudo, para dizer, sabe, você tem que ser forte, você tem que ser firme na palavra do Senhor. Eu tenho permanecido assim até hoje. Esdras, Zorobabel, Neemias sabiam que tinha uma promessa de Deus que se cumpriu com 70 anos. Daniel orou. Eles sabiam que tinha uma promessa, e quando a gente sabe que tem uma promessa, a gente vai em frente, a gente não fica dando ouvido para os outros. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor disse: vinde a mim que estás cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. A promessa de Deus, alívio para a nossa alma, consolo, conforto, bálsamo de Gileade. Amém? Agora vamos passar por lutas. Não aceita ninguém falando que você foi para a igreja e que agora é tudo 100%. Eu até entendo que se faça isso para atrair, mas quem atrai é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Eu vi uma coisa no grupo do Povo de Deus, o Rinaldo, né? Que é homossexual, era ateu, odiava o Evangelho, Deus, essas coisas todas. Não queria nem falar comigo, porque eu era crente, pastor. E eu, como Davi disse, com o meu testemunho, visitei o Renatinho quando estava doente em Santa Terezinha. Várias vezes fui visitar ele no hospital. E a gente já conheceu o Evangelho. Depois fui me aproximando dele, fui me aproximando. E falando de Jesus, não fiquei falando, tu é gay, e que tu vai pro inferno, essas coisas que estão fazendo aí com os homossexuais.
Ah, mas os homossexuais também estão fazendo. Claro, bate alguém para ver se alguém vai ficar parado. Estão batendo. Estão batendo neles. Eles vão se levantar, não conhecem Deus, não conhecem nada. E aí, chegou um dia que o Rinaldo esteve aqui, entregou a vida a Jesus. Glória a Deus. Agora, meu irmão, a santidade, vocês têm que entender o que é justificação e o que é santificação. A justificação é um ato único, é um novo nascimento. Agora, a santificação é diária. Você, eu e eu vamos lutar com ela o resto da vida. Isso não quer dizer que você não é cristão. Os nossos pecados são perdoados, passados, presentes e futuros. Deus não me ama mais ou menos porque eu errei. Deus continua me amando. Se eu sei que houve um momento da minha justificação, esse amor é imutável. Agora a minha luta pela santidade vai ser eterna. E eu vou pegar eles e vou dizer: vocês têm que parar com tudo agora. Eu não, a palavra já diz, eles estão lutando, é Deus que vai convencer eles. Não sou eu, botando regras, algemando, dizendo isso ou aquilo. Meu irmão, o homossexualismo é mais pecado que aquele que fala mal dos outros, que aquele que é fofoqueiro, aquele irmão que detona a vida do outro, aquele que vê uma pessoa caída na rua e não tem nenhum sentimento de misericórdia. Quando a gente entender que somos todos pecadores, vamos parar de apontar o dedo para os outros. Porque quando eu aponto para alguém, tem 3 voltados para mim. E Deus muitas vezes permite que a gente se esborrache para a gente ficar misericordioso com os outros, se tornar misericordioso. Não compactuo com o pecado, sei que são pecadores, eles sabem disso, mas o meu amor por eles é tanto quanto pelo maconheiro, quanto o traficante, quanto porque pecado. Pecado, porque é um pecador, para mim é a mesma coisa. A sociedade faz essas distinções. E ele postou lá, né? O irmão dele morreu, o irmão dele era cristão. E ele escreveu uma coisa que lá, dizendo que agradecia muito a Deus, né? Porque ele tinha passado por tudo aquilo ali, mas tinha conhecido o Senhor. E ele ficou com raiva de Deus. Até conheceu, tirou meu irmão. E ele postou lá no agora que estava agradecendo. Hoje ele entendia o que ele queria dizer. Hoje ele estava entendendo o que ele estava querendo dizer naquela carta. Ele não entendia, ficou revoltado com Deus. Eu fiquei muito feliz, eu até esbocei assim uma emoção, porque a gente só entende depois que a gente vem para a luz. Depois que a luz do Evangelho brilha na gente, a gente entende. Ele não entendia. Hoje ele entende. Amém? E essa semana nós estamos tendo tanta briga aí. O Marcos Feliciano foi dizer que os descendentes de Cão são amaldiçoados, porque acabam chegando na África. Então os negros têm a marca da maldição de Deus, né? Em outras palavras, e isso está dando uma polêmica muito grande, por isso que querem tirar ele de lá. Uma coisa que você tem que entender, irmãos. Nós, independente de sermos preto, branco, amarelo, azul, todos estamos debaixo de maldição se não aceitarmos Jesus, recebermos Jesus como Senhor. Todos. Todos. Depois da cruz, isso foi revelado. Antes da cruz, se eu fosse judeu, eu poderia dizer, né? Olha lá, os descendentes de Cão, filho de, né? Pai de Canaã. Olha lá os descendentes deles. Receberam a marca. Mas em Cristo é revelado que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E aí o cara quer tomar posse dos direitos humanos. Sem contar que ele aparece no vídeo pegando um cartão de crédito, dizendo assim: cadê a senha? Alguém me deu o cartão, mas não me deu a senha. Cadê a senha? Eu quero a senha. Cadê a senha? Gente, a senha. Isso denigra a imagem do Evangelho. Evangelho e política, quando se envolve, é um problema, meu. Um de vocês pode ter um chamado da política, vai, mas quando a igreja vai como política, é sede de dinheiro, sede de poder, é sede, é sede, é sede. E o povo evangélico não tem esse esclarecimento, ele vai neles, o povo evangélico não lê, o povo evangélico vai no que está na mídia. Sabe por que a África é amaldiçoada?
Quem sabe aqui? A África, a Ásia, a América Latina, porque as superpotências fizeram uma nova colonização no século XIX para extorquirem deles. É por isso que a África é amaldiçoada. Já viu aquele filme? Diamante de Sangue? Já viram? Eles promovem a guerra para entrar com um armamento para a facção de um e tirar o diamante de lá. É por isso que é amaldiçoada. Todos somos amaldiçoados se não recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Todos. Só Jesus, em Cristo Jesus, é destruída toda a maldição na nossa vida. Todos.